Quem Somos Nós? Apresentação: Wanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior, sempre trazendo aqui em nossos estúdios nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias e suas experiências de vida também. Eu, Vanessa Cavalcante, aqui na apresentação, com a Wanderly Batista também, né? Tudo bom? Tudo bem. É um prazer, né, estarmos sempre juntos no Quem Somos Nós, porque nós vamos conhecendo um pouco mais as pessoas que fazem esta grande e bela instituição, que é o Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, e todos os trabalhos que vão acontecendo. A gente vai procurando trazer um pouquinho aqui para os nossos queridos ouvintes, telespectadores. É verdade. E nós vamos sempre trazendo aqui os nossos convidados e você pode sugerir convidados para o nosso programa também. Envie um e-mail para nós no quemsomosnós@feal.com.br e participe aqui do nosso programa enviando as suas sugestões. Hoje nós temos uma convidada que é psicóloga, palestrante, comunicadora da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, Adriana Morales. Tudo bom? Tudo bem. Tô aqui contida hoje, muito diferente do manhã, né? Daquele bom dia caloroso, mas muito, muito feliz e honrada pelo convite. Muito obrigada, gostei demais, muito bom. Bem-vinda ao nosso programa. Então, Adriana, conta para nós como você conheceu tanto as Casas André Luiz quanto a FEAL. Conta a sua história. Olha só, dia de testemunho hoje, né, gente? Bastante. Bem, a minha história começou, minha história no Espiritismo começou na adolescência, né? Eu tinha muito interesse em entender como é que os espíritos se manifestavam, como é que aquela coisa acontecia, porque eu tinha uma ideia mágica, né? Muito fantasiosa. Eu pensava que quando eu entrasse dentro de um centro espírita, a coisa ia acontecer, né? As cadeiras iam sair voando, uma coisa assim muito fantástica mesmo. E aí eu fui muito curiosa. Eu lembro que o primeiro centro que eu fui acolhida foi aqui na região de Guarulhos, foi o Jesus é o Caminho. Uma acolhida assim, muito singular na minha vida, não só como estudante de espiritismo, mas como indivíduo mesmo, né? O espiritismo fez uma grande mudança na minha vida. E só que lá, o grupo de jovens era um grupo muito restrito. E aí tinha mais reuniões com as pessoas, com os adultos. E eu lembro de uma vez, eu fui a uma reunião e o Espério estava lá. E aí o Espério me disse assim, olha, tem um grupo de jovens, eu já estava assim, indo muito nas reuniões, né? Então acho que ele falou assim, essa mocinha, né, precisa de um grupo como de adolescentes. E aí fui, né, ele me indicou, ele falou, aos sábados, a parte da tarde, tem um grupo para você e tal. E aí comecei aí eu ingressei na doutrina espírita, e aí comecei de fato ali na mocidade. Foi uma acolhida muito interessante para a minha vida. E aí fui seguindo, né? A coisa foi acontecendo. Um dado momento, eu fui abençoada pela Rádio Boa Nova, porque eu digo que hoje eu trabalho aqui como voluntária, mas a Rádio Boa Nova, em muitos momentos da vida, me acolheu. E aí eu acho que a minha conversa um pouco mais íntima, as oportunidades que eu tive dentro da FEAL e dentro da Fundação André Luiz, foi através da Rádio Boa Nova, né? O que aconteceu? Eu comecei a ouvir todos os programas, eu comecei a prestar atenção, né, naquelas notícias que o Espiritismo dava e também na profissão de psicologia. Então, eu acho que eu devo muito, mas muito ao Espiritismo, à Rede Boa Nova de Rádio, à FEAL e hoje, né? E depois a TV. Então, você contou um pouquinho da sua história com o Espiritismo, mas conta pra nós, sua família era espírita, como que foi essa questão pra você? Ninguém é espírita em casa, gente. Não tem espírita em casa, né? Eu acho que hoje as pessoas são um pouco mais impactadas, né? De tanta gente trazer o espiritismo para dentro de casa, então não tem como não pensar um pouco sobre as questões espíritas. Mas a minha casa era assim, o meu pai não tinha nenhum tipo de prática religiosa e a minha mãe, ela dizia-se umbandista, mas eu não lembro da gente frequentar nenhum centro de umbanda, nada disso. Então era uma coisa assim, pouco definida e nós não tínhamos uma prática
prática, um exercício de fé. Acho que talvez por isso, né, na adolescência, eu tenha ficado tão encantada, né, com algumas notícias que eu pesquei sobre o espiritismo e tinha um centro, agora eu lembrei, tinha um centro, nós mudamos de casa, e tinha um centro na rua de baixo. Então eu passava na frente, olhava assim a plaquinha lá, o Jesus é o caminho, eu ficava pensando, gente, o que rola aí dentro, né? O que acontece? E aí foi por esse, né, por esse viés. Ninguém em casa tinha de verdade uma prática religiosa, ninguém ia à igreja, e eu fui ali, naquele momento eu pensei que eu estava sozinha, mas hoje eu sei que não foi bem assim. Verdade. Nada é por acaso, né, Adriana? Absolutamente. Você estava contando que as pessoas contavam histórias para você e você começou a se interessar pela psicologia, né? Isso, então, quando você começou no espiritismo, você ainda não era psicóloga? Não era. Ainda não. Eu comecei, eu era muito jovenzinha, né? Há muitos anos atrás, gente, era assim. Eu tinha por volta de 12 anos, né? De 12 para 13 anos. Então, a primeira experiência que eu tive no Centro Espírita, eu fui a uma reunião de desobsessão. Né? E aí eu fiquei assim muito, né? Nossa, como é esse universo, o que é isso? Aí comecei a estudar, ir a reuniões de estudo, depois eu fui para a mocidade e a coisa começou assim. Na minha história com o espiritismo começou assim. Pelo menos é o que eu lembro, né? Não sei das outras vidas, não é? A gente não consigo lembrar ainda, mas nessa encarnação foi assim. Como que surgiu a vontade de ser palestrante também? Conta para nós que você dá muita palestra, né? E qual é o maior aprendizado nessa atividade? Olha, o maior aprendizado é aquele movimento, né? De que quando você está falando, eu tenho muitos insights quando eu estou nas palestras, sabe, Vanessa? Às vezes eu estou falando alguma coisa e eu me pego pensando em questões muito pessoais. E naquele momento eu sinto que é como se tivesse uma engrenagem, sabe? Que virasse dentro de mim. Então, todas as vezes que eu vou falar, seja aqui, ou então na rádio, ou numa palestra, ou até mesmo conversar com pessoas, eu gosto sempre de dizer, olha, o que eu estou falando aqui serve primeiro para mim. E de verdade serve. Então, você perguntou como que começou, né? Na própria mocidade, nós tínhamos algumas atividades. Então, a gente lia o Evangelho, e aí ficava para estudar aquele trecho e no próximo sábado, que era aos sábados, a gente tinha uma apresentação. Eu adorava. Às vezes precisava cancelar por algum problema ali no grupo, mas eu ficava tão frustrada, porque era o momento de eu falar e eu gostava. Explicava, era um grupo que acolhia muito, né? Então não tinha problema da gente errar. O adolescente fica muito preocupado às vezes com isso, né? De cometer algum erro e aí o grupo não aceitar, não acolher. Então naquele grupo não tinha isso. Ah, que bom, era bem tranquilo. Era né? muito, muito bom. E como comentarista do Manhã Boa Nova, como que surgiu esse convite na sua vida? Eu já contei essa história em alguns lugares. E assim, para mim é muito importante contar. Eu não tive pretensão, nunca tive pretensão de fazer um trabalho como este, né? E aí, em um dado momento, o Cláudio Palermo me convidou para fazer uma participação na rádio. Eu lembro que eu cheguei lá na rádio, eu esqueci o meu nome na portaria. De tão nervosa que eu fiquei. Sabe aquela coisa de tiete mesmo? Porque eu ouvia a rádio. Era ouvinte. Eu era ouvinte. A Vanessa, que tinha o programa do Bolonha, né, Van? Então eu achava aquilo o máximo. Nossa, vou conhecer essas pessoas que um movimento muito de gratidão, sabe? Que me ajudaram em muitos momentos da minha vida e ainda me ajudam. Então eu fiquei assim maravilhada. Cheguei nas casas André Luiz, lá parei na portaria. E aí o porteiro me perguntou o meu nome, me deu um branco, eu tirei o RG e dei para ele. Ainda bem. Foi assim que a coisa começou. E aí fiz uma primeira participação lá na rádio, fui convidada por conta de um trabalho que eu desenvolvia nas casas André Luiz, que ainda que existe até hoje, que é um trabalho com adictos e codependentes, né? Acontece lá nas casas André Luiz, tanto de Santana quanto aqui de Guarulhos. E aí eu fui convidada para falar um pouquinho daquilo que eu conhecia pelo Cláudio Palermo. E aí nunca mais parei, né? Aí os convites começaram a acontecer, aí eu vim para o Manhã e eu me divirto demais, eu costumo dizer, né? Que é uma alegria. Primeiro porque a gente sabe o quanto a gente tem que vencer
para chegar, eu sou colaboradora das quartas-feiras, né? Olha você ali. Olha lá. A gente se comunica às quartas-feiras. Então eu chego, faço uma brincadeira, é sempre uma alegria. E com essa minha atitude, eu quero dizer para as pessoas que é o quanto de verdade, em muitos momentos, para a gente chegar ali na quarta-feira, para viver tudo aquilo, a gente tem que vencer muitas coisas. Então, essa é uma das mensagens que eu gosto de passar, né? É uma alegria, uma delícia. A gente aprende muito. Muito. E com as pautas também, né? Nossa, de tantos demais. temas e assuntos, a gente passa para as pessoas, mas a gente aprende demais, porque você estuda os temas, né? Eu costumo dizer que eu sou pedagógica, né? Eu estudo os temas, aí eu venho cheia de papelzinho, tudo grifado. Aí, às vezes acontece da gente conseguir colocar tudo aquilo que a gente estudou. Mas também acontece uma coisa que é extraordinária, né? Que é a intervenção da espiritualidade. Tem muitos momentos que a gente está ali conversando e a gente percebe de uma forma muito vívida o quanto a espiritualidade está ali naquele momento atuando. Então, eu acho que tem alguns limites. Por mais que eu me prepare pedagogicamente, tem aquilo que quem está do outro lado precisa ouvir. E aí já não é mais comigo. Aí a gente vê que a espiritualidade está atuando. É um trabalho assim que me enche, né, de alegria e também me enche de gratidão. Exatamente isso. Nós vamos falar um pouquinho mais aqui, contar mais histórias da Adriana Morales, mas depois do intervalo. Quem somos nós volta daqui a pouco. Fique por aí.